Tá querendo fazer um vídeo e não sabe por onde começar? Então garra aqui que a gente vai explicar esse trem pra você. Oi pessoal, meu nome é Rubens Prado, eu sou da 035 Filmes, a gente é produtor de vídeo. O trampo nosso de cada dia é um quadro que a gente mostra o processo de criação do nosso trabalho. Então, desde a ideia do cliente, os BO que tinha no meio do trabalho e como que a gente resolveu tudo isso. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar o processo de criação de uma animação que a gente fez pro Telos, que é uma ONG que gera impacto social por meio de inovação em serviços públicos. Pronto. O Telos procurou a 035 para fazer uma animação 2D para contar a história de uma ONG que chama Despertar. É uma ONG da Zona Sul de São Paulo que lida com educação infantil, apoio aos moradores da região. Eles queriam uma animação institucional contando um pouco o que a ONG faz e um pouquinho da história dela. Além do trabalho com os jovens, a Despertar se estende às famílias dos jovens, fator diferencial do projeto. Em 26 anos, beneficiou mais... Esse vídeo ele será mostrado tanto para apresentar a ONG de maneira geral, quanto para mostrar para apoiadores para conseguir mais recursos para eles continuar os trabalhos. Então o cliente ele já tinha bem claro a ideia dele, né, como ele queria essa animação. Ele fez um esboço com a mão mesmo, como iria retratar a comunidade e a ONG na animação. As casas e tanto a ONG, ele fez em blocos, pensando nessa forma que uma comunidade cresce, né? Que não é algo pensado, não é algo planejado. E a ONG foi mais ou menos nessa linha, porque ela tinha uma sede, né, uma casa com um sobrado, e aí depois surgiu a necessidade ou a ideia de criar uma quadra, e depois, com a necessidade, surgiu uma outra casa. Então, são casas assim interligadas, mas que não tem aquele conceito de um prédio único, que tenha um projeto específico. Mas aí, em cima disso, tinha um problema que essa ideia dele era uma animação 3D, e ele tinha fechado com a gente uma animação 2D. Mas ele já tinha ciência disso, tanto que na reunião de briefing ele falou assim, essa é um conceito que a gente criou, mas a gente sabe que não é um 3D e eu quero que você use isso para ajudar na criação dessa linguagem. Então a gente pegou esse briefing inicial dele e foi pesquisar como que a gente podia retratar essa ideia dele, mas que entrasse dentro do orçamento, né? E a gente decidiu usar a linguagem de colagem, né? Que é uma linguagem que eu gosto bastante, mas que também traz um pouco dessa questão de algo que entre aspas, não seja planejado, né? Então, por exemplo, você pega elementos de vários locais diferentes para criar um elemento, né? Para criar um objeto ou uma cena. Mas só... vai fazer com colagem, mas isso é muito abrangente. Você pode usar a colagem de várias formas. Para a gente achar um norte, a gente faz um painel semântico com várias características que a gente acha interessante para ter uma referência visual de como a gente vai fazer essa animação. Então a gente faz uma pesquisa bem grande de várias animações com colagem. E dentro dessas animações tinha coisas que a gente gostava. Então, por exemplo, uma animação que a gente pesquisava de, 3 minutos, tinha uma cena que era interessante. O resto já não era muito o que a gente gostaria. Então, além da pesquisa também, a gente fez a roteirização, né, que determina a narração, os letterings e as cenas que vão acontecer durante a animação. Mas não é tão simples assim, achei o painel semântico visual, achei uma referência de animação e já vai pra animação. A gente sempre tem mais problema que isso. Como a gente estava contando a história da ONG e em paralelo à história do bairro, a gente está contando uma história de 1960, né, que é a cidade de Ademar, Zona Sul de São Paulo e tal. Não tinha tanto elemento de fotos para fazer essa animação. Eu falei, como é que você vai achar uma foto da cidade de Ademar, Zona Sul de São Paulo, de 1960? Né? Não existe essa foto. Mas o bairro ele foi constituído, né, para essa imigração nordestina, né? Então a gente teve que partir para referência visual só. O que é isso? É você buscar elementos dos anos 60, mas que não necessariamente é da cidade de Ademar. Essa é a ideia da colagem, né? Você recria algo
com outros elementos de outros lugares. Então acabou que foi uma questão da colagem que ajudou a gente a contar a história dos anos 60 desse bairro. Aí a animação, ela tem 3 passagens de tempo, né? Ela tem dos anos 60, os anos 90 e os anos 2000. E a gente precisava de elementos para também mostrar essa passagem de tempo. Então a gente usou, por exemplo, o ônibus, né? Então tem um ônibus dos anos 60, tem um ônibus dos anos 90 e o ônibus mais moderninho dos anos 2000, até com letreiro ali da cidade Ademar. Quais foram os problemas? Primeiro, o cliente ele veio com uma referência 3D, com uma verba de 2D. Segundo, ele não tinha nenhuma foto da ONG, nenhuma foto do bairro. A gente teve que criar o bairro do zero com elementos só de pesquisa. Terceiro, a gente estava no meio da pandemia e não tinha também a possibilidade de tirar foto da ONG, de tirar foto do bairro, de fazer uma gravação de depoimento. A gente tinha que fazer a animação com a pesquisa que a gente iria fazer. E o problema mais comum de todos é prazo, né? O cliente tinha pouco prazo para a gente fazer essa animação. De todos à sua volta, quem passa para Despertar sempre guarda uma boa história para contar. Se não tem desafio, você não precisa fazer nada, então o cliente nem precisa de você, né? Então, todo trabalho vai ter desafios e é justamente nesses desafios que a gente consegue fazer algo legal, né? Então, essa animação de colagem era uma linguagem que a gente queria usar, tudo casou pra gente conseguir usar, né? Ela remetia à comunidade, à ONG, era uma linguagem legal, moderna, e o cliente ficou muito satisfeito com a animação, e a gente também. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo ou tem alguma dúvida de algum outro trabalho nosso ou alguma ideia de um vídeo que você queira fazer, comenta aqui embaixo que a gente te responde. Não esquece de dar aquela curtida se você gostou pra gente fazer mais vídeos assim. Compartilha, ativa o sininho, esses trem todo aí. Valeu? Paz! Por volta de 1960, a cidade Ademar inicia seu processo de urbanização, com o surgimento de loteamentos vendidos aos operários migrantes que vieram de diversas partes do Brasil em busca de uma vida melhor. E conforme foi crescendo, a comunidade e seus moradores acabaram tendo novos desafios em seu dia a dia. Apesar das dificuldades, sempre existem pessoas dispostas a ajudar o próximo. E foi assim que, em 1994, Milu Vilela cria a Associação Comunitária Despertar, apoiada na crença de que é possível contribuir para o desenvolvimento humano da comunidade. Além do trabalho com os jovens, a Despertar se estende às famílias dos jovens, fator diferencial do projeto. Em 26 anos, beneficiou mais de 42 mil jovens e adultos da região de Cidade Ademar, Pedreira e Americanópolis, na zona sul de São Paulo. É assim que a Despertar vem transformando a realidade de todos à sua volta. Quem passa para Despertar sempre guarda uma boa história para contar. A partir dos desafios encontrados na região, a Despertar tem um importante papel de participar da rede local e contribuir para a melhoria das condições de vida da região. Para isso, a Despertar está em um constante processo de renovação. Foca no atendimento integral dos jovens, oferecendo cursos profissionalizantes, mentorias, oportunidades de emprego, atividades de esporte, cultura e lazer, acompanhamento das famílias e envolvimento com a comunidade em geral. E você também pode participar dessa transformação. Apoie essa causa. Vamos juntos ajudar os jovens a ter um futuro melhor.